apresento a todos a minha saudação, o meu abraço, o meu cumprimento, e igualmente lhes transmito também o abraço e a bênção do nosso estimado primaz. E ambos lhes desejamos muito a bênção e a graça da Santa Valrosa, o outro Consolador, e Maria Santíssima, o que elas fazem também em nome de Jesus e de Deus, o nosso Pai. Tenham muita fé e principalmente tenham muita humildade em seu espírito, para receberem os ensinamentos que ministramos e também os apelos que fazemos, que todos sejam humildes, esforçados e tenham bom ânimo para poderem cumprir sua parte na sua vida espiritual, para estarem sempre muito consagrados e santificados e também para bem servirem a igreja. Uma parte importantíssima da honra, da dignidade que o apostólico pode dar para a sua igreja é exatamente o seu serviço, o serviço que deve prestar para o reino dos céus. É muito necessário que entendam o que é fazer o sacrifício, por que devem fazer e como devem fazer este sacrifício para servirem a igreja e bem servirem o reino dos céus. Na palavra da doutrina que nós escrevemos no livro Consolador nos Tempos do Fim, há uma expressão muito importante a respeito principalmente também do trabalho prestado pelos santos e anjos na glória celestial, trabalho que prestam para não só interceder pela igreja na terra, como também para guardar a todos quantos realmente são do reino dos céus e principalmente a tantos quantos pertencem a este reino, a esta igreja e creem na Santa Valrosa como Consolador e que também aceitam o ministério importantíssimo do nosso estimado primaz. E neste assunto nós dizemos o seguinte: o galardão de servir só alcançaram os que bem cumpriram o ministério na terra. Não estamos neste caso falando só do obreiro que exerce um cargo efetivo no ministério da igreja, mas todo o povo apostólico tem um ministério a cumprir. E, cumprindo com zelo, servindo com esforço, com amor e com dedicação, estão naturalmente cumprindo sua missão e estão muito honrando e dignificando, dando valor, muito valor ao nome da igreja. Mas o importante que eu quero lhes mostrar sobre o assunto é esta expressão: o galardão de servir. Muitos apostólicos, muitos entre o nosso povo, não meditam seriamente nesta parte do assunto. Só acham que é muito esforço, muito sacrifício, como já foi mostrado esta noite, o servirem o reino dos céus. Mas esquecem-se da outra parte, porque todo o sacrifício tem o seu galardão e a sua recompensa. E é preciso que todo o povo apostólico lembre-se disto. Servir o reino dos céus nesta terra é um galardão, é uma honra e não um peso na vida. Isto é que é preciso entenderem, porque exatamente, muitas vezes, deixam de se esforçar para assistir às reuniões. Vem numa, faltam noutra. Muitas vezes, isto não todos, mas uma parte faz isto. Aceitam determinados compromissos exatamente para a noite da reunião, quando podiam adiar aquilo. Outros acham que precisam descansar, que precisam levantar-se muito cedo no dia seguinte para trabalhar e que então não podem frequentar a reunião porque precisam de descanso. E outros até acham que precisam de vez em quando de algum lazer, de alguma recreação, que possa distrair sua vida, que possa deixar a sua mente um pouco mais leve, e sacrificam muitas vezes o trabalho da igreja para poder buscar este descanso, este lazer.
Eu lhes digo que realmente o apostólico não é obrigado a ser escravo da sua igreja, mas o apostólico é obrigado a servir sua igreja. Obrigado, não que nós imponhamos, vamos dizer, um castigo. Se não vem à reunião, sofre isto, sofre aquilo. Se falta, caso sirva a igreja de caráter mais definitivo, se falte no cumprimento do seu ministério, se é um corista, se falte no cumprimento do seu dever no coro, que nós vamos castigar por isto. Não estou me referindo a este aspecto do assunto, porque nós não costumamos castigar ninguém. Quem aplica juízo, não castigo, juízo, é a Santa Vó Rosa junto com o irmão Aldo. E ao julgar, então, muitas vezes, eles naturalmente deixam de abençoar tanto porque a pessoa não merece. Mas quando eu digo que são obrigados a servir a igreja, eu me refiro a um compromisso de gratidão, de amor e de honra. Porque naturalmente, como apostólicos, procuram em tudo o apoio de sua igreja. E não só da igreja, como procuram em tudo, em todo momento, e todos nós procuramos. O apoio à intercessão do nosso estimado primaz, a bênção dele, a bênção da Santa Vó Rosa, a bênção de Maria Santíssima, a proteção de anjos e santos, e todos os que creem com sinceridade buscam isto com muito empenho. Mas devem se lembrar, portanto, que como consequência disto, é uma obrigação que lhe é imposta servir a igreja. E esta obrigação deve ser considerada por si uma honra, um galardão. O galardão não é só a recompensa espiritual e até material, que a Santa Vó Rosa, em nome de todo o poder celestial, nos proporciona. Mas o galardão, no caso, é uma honra. Entendam que é uma honra muito grande servir o reino dos céus e, por conseguinte, servir esta igreja apostólica. Além de tudo, é uma decisão, uma iniciativa, uma determinação que traz para o apostólico muita honra para a sua vida. Porque esforçando-se para servir a igreja, esforçando-se para servir o reino dos céus, estão participando do importantíssimo galardão que todos os santos na glória celestial já possuem. Então são eles no céu e nós na terra, a lutarmos pelo mesmo galardão. E isto é uma honra. Então, o povo apostólico, os irmãos, devem se lembrar disto, que servir a igreja, que atender estes apelos não só no sentido monetário, mas quanto a dar a sua cooperação para a obra da igreja num todo, no esforço para participar dos trabalhos, no esforço para frequentar as reuniões, no esforço para cooperar com todas as realizações determinadas e realizadas, no esforço para viver a doutrina. Isto é servir a igreja. O apostólico que vive perfeitamente a doutrina de sua igreja, serve a igreja, porque ele torna-se uma testemunha da doutrina, ele torna-se um exemplo vivo da doutrina. É através da vida do povo apostólico que a nossa doutrina passa a ter expressão. Senão ela seria só alguma coisa escrita nos livros e acabou-se. Mas, esforçando-se para obedecer a doutrina, viver a doutrina, todo o apostólico está servindo a igreja, também esforçando-se para obedecer a disciplina. Todo o apostólico está servindo a igreja, porque está dando uma das principais cooperações, que é exatamente o de dar expressão, presente, aqui nesta terra, nesta vida, na luta de cada dia, dar expressão à vida de uma verdadeira criatura de Deus, dar expressão, dar testemunho a respeito da verdade e da perfeição de nossa doutrina e da justiça de nossa disciplina. Então entendam que tudo isto é servir a igreja. E isto não é uma imposição vã, mas isto é um galardão. O apostólico deve pensar assim, deve meditar neste aspecto do assunto. Servir a minha igreja é uma honra para mim, é uma honra que me é dada.
E realmente é assim. Os irmãos podem saber que uma grande parte dos santos que reinam na glória celestial receberam um galardão especial de servir. E muitos deles continuam lutando, deixaram o corpo quando acabou a vida na terra, mas continuam lutando em espírito. Assim lutam os santos apóstolos, assim ainda lutam os profetas do passado, assim lutam muitos santos do presente, inclusive a nossa estimada e bendita Santa Valrosa. Eles lutam para servir o reino dos céus. E o povo apostólico, nós apostólicos na terra, esforçando-nos a cada dia para bem servirmos a nossa igreja, nós estamos fazendo parte desse esforço coletivo de todo o povo de Deus, participando, portanto, desta honra de bem servir o reino dos céus. E se todos meditassem nisto, iam ser muito mais esforçados para bem servir sua igreja e para cumprirem com todos os deveres para com a sua igreja e o reino dos céus. Em geral, toda pessoa na terra luta tanto para poder ter certas regalias. Vejam bem, há muita gente hoje, trabalha, economiza tudo que pode de dinheiro, chega no dia que recebe o salário, corre lá no banco, vai pôr um pouquinho na poupança. Para quê? Para quê? Para num determinado época do ano, tirar férias e gozar as férias. Então, para eles, aquilo é a recompensa, é o galardão. E eles lutam por aquilo, trabalham o ano inteiro para poder viajar uns 15 dias. Infelizmente, muitas vezes, uma viagem que nem sempre faz bem, como poderia e deveria fazer por causa do pecado que praticam. Porque assim como eles lutam para coisas vãs que ficam nesta terra, que terminam nesta terra, nós, além de lutarmos para termos a nossa vida muito bem organizada, e assim como lutam para ter a sua vida organizada, para ter a sua família organizada, para ter o seu lar organizado, assim na mesma proporção ou em proporção maior ainda, devem e precisam lutar para servir o reino dos céus. Porque muito embora seja muito necessário ter uma vida material muito bem organizada, embora seja muito necessário lutar para ganhar o pão de cada dia, para não ficar devendo nada para ninguém e ter realmente o que comer, assim como é muito necessário cuidar honestamente da vida material, é muito mais necessário cuidar honestamente e com empenho dos compromissos espirituais. E entre estes compromissos espirituais está exatamente este, de se esforçarem para servirem a igreja. E como eu disse, não é um compromisso só de obreiros. É verdade que os obreiros têm um compromisso maior. O horário deles é muito mais, que exige muito mais esforço, precisam comparecer mais cedo, precisam participar de certos trabalhos. E todo o ministério assim, inclusive o coro. Mas a igreja toda precisa ter esta convicção de que parte do seu tempo precisa ser dado para bem servir a igreja. Porque a igreja é o reino dos céus na terra e o reino dos céus merece todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, toda a nossa luta. E lembrarem-se que isso não é um sacrifício. Servir a igreja não é um sacrifício. Servir a igreja não é uma coisa que um dia se acabe. Servir a igreja faz parte de uma recompensa, de uma eternidade, de uma vida que jamais se acaba. Então é um tesouro que nós reservamos para a eternidade da vida do nosso espírito. Por isso é que nós dizemos aqui em nosso livro de doutrina, que todo aquele que bem serve a Deus recebe o galardão de servir. É um galardão, uma recompensa que o apostólico tem de servir sua igreja, de lutar por ela e se esforçar por ela. Em toda a palavra da doutrina isto ficou muito claro. Jesus disse, nós aliás citamos as palavras dele no nosso livro Evangelho do Reino dos Céus. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e então siga-me. Ele disse também, em outra parte de sua doutrina, que aquele que não coloca, inclusive a sua própria família, em segundo lugar na sua vida,
para deixar o primeiro lugar para Deus, este não é digno do reino dos céus e nem de servir o reino dos céus. Então diz ele que todo aquele que faz empenho para servir o reino dos céus, deve inclusive colocar até a própria família no devido lugar. Por que isto? Porque não é justo um apostólico, a não ser em necessidades muito excepcionais, deixar de comparecer na sua igreja para poder atender, por exemplo, certos compromissos sociais que hoje existem e amanhã se acabam. Eu não digo, há ocasiões em que muitas vezes um apostólico, uma apostólica, precisa faltar na reunião de sua igreja, ou por causa de um horário obrigatório de serviço, e se não for trabalhar vai perder o emprego, ou muitas vezes até por causa de um problema de família, quando alguém principalmente fica doente. Se alguém fica muito doente na sua casa e aquele doente precisa da sua assistência, então é justo que sacrifiquem uma reunião, sacrifiquem alguma coisa do trabalho da igreja para poder atender aquele doente. Mas sacrificar o serviço da igreja, deixar de servir a igreja, deixar de comparecer no horário certo, deixar de frequentar todas as reuniões, deixar de fazer esforço para merecer participar com fé de todos os sacramentos, inclusive do sacramento da Santa Comunhão, deixar estas coisas por causa de compromissos sociais, para agradar esse, agradar aquele outro, isso é pecado. Aí é pecado. Porque o que nós levamos para a eternidade, irmãos, é aquilo que nós fazemos para o bem do reino dos céus e para a igreja. Fazer um esforço perfeito, inclusive na maneira de dar e de contribuir, este é um esforço que dura para a eternidade, porque são frutos que acompanham o nosso espírito. E para a eternidade estão sempre na lembrança de Deus, porque nem Deus, nem Jesus, nem a Santa Rosa, nem Maria Santíssima e nem o nosso estimado primaz, e também nem eu. Nós não somos ingratos para nos esquecermos daqueles que se esforçam com muita dedicação para bem servir a igreja. Mas acontece que nós precisamos contar com o seu esforço e também com a perseverança do seu esforço. Porque se a maior parte da igreja hoje se esforça, amanhã não faz nada, hoje comparece, depois na reunião seguinte, por um motivo ou outro, deixa de comparecer, sem motivo muito imperioso, sem uma justificativa muito imperiosa. Não poderíamos contar com ninguém, e o trabalho da igreja não poderia ter o necessário progresso. Progrediu muito, principalmente por causa do ministério importantíssimo do nosso estimado primaz, pela luta dele, pelo sacrifício dele. Mas eu digo aos irmãos que poderia ter progredido muito mais, se todos entendessem o que é, na verdade, a preciosidade de ter o galardão, a honra de servir o Reino dos Céus. No momento em que todos entenderem isto, mas não só por um dia, não só por um mês, não só por um ano, mas com perseverança na sua vida, sabendo que bem servindo a igreja estão ajuntando tesouros do céu, tesouros que acompanham o seu espírito, que acompanham sua vida, que naturalmente valorizarão a sua pessoa diante de Deus, diante da Santa Rosa, de Jesus e Maria Santíssima e do próprio irmão Aldo. E naturalmente dois benefícios surgem com isto. Em primeiro lugar, o seu próprio benefício, porque aquele que bem cumpre o seu galardão de servir o reino dos céus com justiça, com dedicação, com esforço, com obediência, com amor, este naturalmente ganha a recompensa, por isso é chamado galardão, ganha a recompensa do seu esforço. E outra preciosidade é a recompensa para a igreja, porque a igreja só pode crescer na proporção que a Santa Rosa quer. A igreja só pode crescer na mesma proporção do poder que ela exerce, junto com todos os santos, em nome de Jesus e do Pai, e com o nosso estimado irmão Aldo, naturalmente, se o povo apostólico entender isto, e fizer o seu esforço para ser obediente, para ser fiel, para bem servir a sua igreja. Como eu disse, vivendo e praticando a doutrina, obedecendo a disciplina e esforçando-se para cooperar em todos os trabalhos da igreja.
em todas as realizações da igreja. Mas, como eu disse, nós poderíamos ter crescido muito mais. Mas os irmãos e as irmãs todas precisam se compenetrar disto. O servir a Igreja Apostólica e o servir o reino dos céus é um galardão, é uma honra, uma recompensa pela qual nós devemos lutar, porque é a garantia da nossa segurança, é a garantia da nossa felicidade e é a garantia do desenvolvimento perfeito da obra da igreja. E nós precisamos fazer o que está por fazer, porque o tempo passa e a obra da igreja em parte fica marcando passo. Por quê? Porque nem todo o povo apostólico é inteiramente unido no sentido de servir a igreja e de sacrificar-se pela igreja. Hoje não vou não sei porquê, outro não vou não sei porquê, outro arranja compromisso para trabalhar até fora de hora porque quer ganhar mais, porque quer isso, porque quer aquilo. Eu não digo que essas coisas, que trabalhar para ganhar um pouco mais de dinheiro seja pecado, se a pessoa também não deixar de servir a igreja. Agora, se para poder ganhar dinheiro ela não faz nada pela igreja, também ela não tem direito de exigir nada. Vai exigir o quê? Se ela não faz por merecer. Então, irmãos, guardem isto consigo. É uma honra servir o Reino dos Céus. Não é um pesadelo, não é um fardo, é uma honra. E todo aquele que considera um galardão servir a igreja não fica no caminho, não marca passo, não se desanima, mas produz cada vez mais frutos. Nós tivemos na obra desta igreja muitas pessoas que lutaram muito pela igreja, mas muito, inclusive no sentido financeiro, mas hoje já estão no céu. Uma boa parte já está lá, esperam por nós e estão lutando espiritualmente, orando, intercedendo por nós constantemente. O que eles esperam de nós, o que Deus espera de nós, o que espera a Santa Rosa, o nosso serviço, porque para isto ela nos deu exemplo de esforço, de pontualidade, de sacrifício e de amor. Quantas vezes ela estava segunda, terça e quarta, às vezes com a saúde seriamente atingida. Na quinta-feira, ela estava presente, cumprindo o seu trabalho, presente no seu posto. Se todo apostólico pensar assim, eu não quero ser inútil, principalmente do trabalho de minha igreja. Ele vai dar muito mais e vai produzir muito mais, porque vai ter o seu galardão de servir e vai ouvir a cada dia a aprovação. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Amém.